Hoje nós chegamos à 7ª e última mensagem da série O Legado de Moisés. E o tema de hoje é nada mais, nada menos do que o legado. Esse não é simplesmente o fim da ministração, ou o fim da série, mas é o ápice da série. É o ponto mais alto da história de Moisés que nós temos narrado até aqui. E talvez hoje seja o motivo dessa série ter nascido desde o começo. Ela chamava O Legado de Moisés. E tudo o que aconteceu ali foi para que a gente chegasse nesse dia e ministrasse sobre esse tema do legado. Uma coisa engraçada é que a vida de Moisés não foi somente sobre falar com Deus face a face, realizar aqueles milagres incríveis e libertar o povo da escravidão e direcioná-los para a terra prometida. Mas Moisés deixou uma marca na história, na humanidade, uma marca que tornou referência para as futuras gerações, do seu povo e até para as nossas gerações atuais, para a nossa vida nos dias de hoje. Ele deixou uma história para nos inspirar, mas não foi só uma história para nos inspirar. Ele construiu o que a gente chama de legado, que ainda é lembrado por muitos nos dias de hoje. E muito além desse dia, muito além dessa ministração, as pessoas ainda vão lembrar e falar daquilo que Moisés fez. O legado que ele construiu ficou marcado naquele povo, ficou marcado na nossa vida e vai ficar marcado na vida daqueles que hão de vir. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 31. O Samuel está ligeiro aqui, ó. Já está lá o 31. Eu vou ler do 1 ao 8. Posso ler? Se tiver alguém procurando, vocês me avisem aí. Moisés disse ainda essas palavras a todo o Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles, como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Amém? O texto dessa história que está sendo narrada aqui marca o momento do final da caminhada de Moisés. Depois de ter dedicado 1/3 da sua vida cumprindo o seu chamado, o seu propósito de levar o povo para a terra prometida, tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida, sendo instrumento de Deus para fazer aqueles milagres poderosos que ninguém mais fez ao longo da história. E depois de 40 anos caminhando no deserto, eles estão ali às margens do Rio Jordão. Eles estão na beiradinha do rio, do outro lado do Rio Jordão. Eles conseguem avistar a terra prometida. Eu sei que muitas vezes talvez vocês tenham essa imagem do Rio Jordão como um rio gigantesco e enorme. E aí você vai para Israel, você se frustra, porque ele é mais fininho que o Rio Piracicaba. Você vai aqui na rua do Porto aqui, e o Rio Piracicaba é mais largo e parece mais poderoso do que o Rio Jordão. O Rio Jordão hoje é bem pequenininho, é bem fininho, Israel. Só que, ainda assim, naquele ponto onde eles estavam, era uma época de maré alta, eles não conseguiriam cruzar todas aquelas pessoas, aquele rio. Era uma barreira intransponível para eles. Mas ele não era um rio tão grande assim. E eles conseguiam ver a terra prometida do outro lado do rio. Eles só precisavam arrumar um jeito de cruzar. E a promessa que Deus tinha dado a eles iria se cumprir.
E diante daquela terra prometida que eles estavam avistando, eu imagino que todo o povo estava ansioso, animado, esperançoso de cruzar o rio e chegar na terra prometida. Terra que emana leite e mel, que tem os cachos de uva gigantescos. Eles não esperavam por uma surpresa. Eles não esperavam que Moisés ia chegar naquele momento e falar assim: olha, vocês vão, mas eu não vou. Porque a maior referência que eles tinham de um homem de Deus estava ali diante deles, que era Moisés. Moisés era o líder, Moisés tinha conduzido eles até ali. E de repente Moisés os surpreende dizendo: não consigo mais liderar vocês, estou velho, não posso ir, o Senhor diz que vocês vão sem mim. Ele vai com vocês, mas vocês vão sem mim. E é interessante que, a despeito do que o povo pensa, começa um novo ministério. Josué começa a se despontar como um líder, não só como aquele responsável pela travessia e entrada na terra prometida, mas pelo cumprimento das ordens do Senhor, de conquistar, de guerrear contra aqueles povos e conquistar a terra prometida. Começa a nascer ali um líder engenhoso, habilidoso e sábio o suficiente para aprender com Deus, para aprender com seus erros, que ele precisava depender de Deus em todas as coisas. Josué havia aprendido com Moisés, o povo aprendeu com Moisés, e nós continuamos aprendendo com Moisés até o dia de hoje. E esse é o legado de um homem de Deus que marcou a história com a sua dedicação, com a sua fé, com a obediência ao Senhor. Um exemplo eterno para todos nós e para as próximas gerações. Mas antes da gente entrar nos pontos, eu queria que vocês fizessem uma reflexão sobre a vida de vocês. Recentemente eu estava assistindo uma palestra, uma apresentação de um bilionário que ele chamou minha atenção porque, embora ele seja bilionário, ele é um cara que tem valores cristãos, ele teve uma experiência com Deus e ele fala com Deus e ele chora na hora que ele fala sobre Deus. Esses dias pegaram ele de surpresa numa entrevista e fizeram uma pergunta sobre Deus e ele começou a chorar, ele não conseguia nem responder. Tamanho o amor que ele tem por Deus e as experiências que Deus tem na vida dele, e ele fala que ele é grato e tudo que ele tem é por Deus. Mas aquela apresentação era sobre as gerações passadas, e naquela apresentação ele fala que ele daria tudo para que ele pudesse assistir um vídeo de 10 minutos do bisavô dele, para que ele pudesse conhecer o bisavô dele. Ele não tinha lembrança, ele tinha uma foto estática onde estava o pai, o avô e o bisavô, mas ele não tinha uma lembrança sequer dele falando, dele ensinando alguma coisa. E ele falou assim: eu gastaria centenas de milhões de dólares se eu pudesse, para ter um vídeo de 10 minutos do meu bisavô e eu pudesse aprender com ele. E aí ele começa a construir uma narrativa de que todos nós deveríamos deixar um legado. E ele fala assim: talvez você não precise deixar um legado para que você ganhe dinheiro, mas talvez os seus bisnetos, os seus tataranetos poderiam ter uma mensagem sua deixada para eles. E a pergunta que eu faço para vocês é: o que os seus bisnetos e tataranetos vão ter de referência sobre vocês? Será que eles vão ter uma foto estática? Ou será que eles vão ter talvez alguns vídeos onde vocês deixariam uma mensagem para eles? Talvez um direcionamento para eles, um ensinamento para eles? Qual é o legado que vocês vão deixar para as futuras gerações da sua família e talvez para a comunidade, para o lugar onde vocês vivem, para o país, para o mundo? O exemplo de Moisés deixa um legado, e talvez cada um de nós também possa deixar um legado. Eu separei 3 pontos que eu vou tentar ir rápido. Descobri que eu falo bastante, mas eu vou tentar ir rápido neles. Mas o primeiro ponto é, eu chamei de a coragem para passar o bastão. Você já deve ter visto nas Olimpíadas que tem uma corrida de revezamento, as pessoas têm que correr com um bastão na mão, e aí é engraçado, porque às vezes se atrapalha na hora de passar o bastão, e aí o bastão cai, e aí bagunçou tudo, né? Então, eles treinam a perfeição para que aquela passagem de bastão aconteça, e elas, no revezamento ali, gerem um resultado positivo. E é interessante que não é só um treino que é feito, mas existe uma confiança na pessoa que está recebendo o bastão. Porque
a pessoa que está atrás, que correu, fez um bom trabalho, ela vai entregar um bastão e talvez ela esteja no primeiro lugar. Existe uma grande expectativa que aquela pessoa continue aquela obra, continue aquele trabalho, continue aquela corrida e mantenha aquela posição, ou que melhore a posição. E assim aconteceu com Moisés. Eu não sei se você consegue se colocar na carcaça de Moisés agora, vestir a pele de Moisés e se imaginar na situação dele. A gente falou na semana passada que ele tinha um sonho de entrar na Terra Prometida, que ele dedicou toda a vida dele para chegar lá. E eu imagino que ele estava ali, embora tivesse um rio Jordão entre eles, ele podia até sentir o cheiro da terra que emana leite e mel, das frutas, de tudo aquilo que eles iam desfrutar. Eu vou mandar depois para vocês uma mensagem, uma playlist de uma série de mensagens que eu fiz sobre a Terra Prometida. Porque a gente acaba essa história aqui e começa aquela série que eu ministrei em 2022 e é muito legal. E Deus fala naquela série que eles iam colher o que eles não tinham plantado, que eles iam simplesmente, sabe, eles estavam trabalhando, sofrendo tanto ali no deserto, e Deus disse que quando eles entrassem na Terra Prometida, eles iam receber de graça o trabalho de todas aquelas pessoas que estavam naquela terra. Eles não teriam mais que plantar e esperar nascer para colher, já estava plantado, eles só iam colher, eles só iam experimentar o melhor da terra, como Deus disse. Então Moisés, de um lado, está ali, olhando para aquele sonho, a Terra Prometida, aquilo que ele batalhou, que ele ralou bastante para conquistar, para conseguir chegar lá. E do outro lado ele tem um decreto de Deus dizendo que ele não entraria na Terra Prometida. Como é que você se sentiria no lugar de Moisés, depois de todo esse esforço, depois de tudo que você fez? Eu vou ler para vocês as palavras de Moisés para a gente continuar. Ele disse: Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel: estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor disse: você não atravessará o Jordão. Se o Senhor tivesse falado isso para mim, eu acho que eu ficaria triste imediatamente. Talvez vocês ficariam tristes. E você nota a frustração de Moisés nas palavras que ele escolhe para anunciar para o povo. E ele diz assim: já não sou capaz de liderá-los. Moisés entendeu que ele não tinha mais condições de continuar. Embora faltasse só um pouquinho, era só cruzar o Rio Jordão. E eu acredito que ele nadaria se precisasse. Nas correntezas, ele faria aquilo porque era um desejo do coração dele. Mas era uma afirmação forte para um homem que tinha feito todas as coisas que Moisés tinha feito. Talvez ele não tivesse mais o vigor necessário para enfrentar, o físico necessário para enfrentar os gigantes, o desafio da Terra Prometida. Talvez ele já não tivesse mais a paciência necessária para aguentar aquele povo que murmurava, que reclamava, que muitas vezes tirou a paciência dele. E se você se lembra, foi exatamente por um momento como esse onde Moisés perdeu a sua entrada na Terra Prometida. Deus colocou ele diante de uma rocha e disse assim: diga à rocha que produza água ou que dê água. Só que o povo estava murmurando tanto que ele ficou nervoso e bateu na rocha. E aqui, naquele momento, Deus fala para ele que ele perdeu o direito de entrar na Terra Prometida. Porque Deus queria mostrar para o povo que era ele que fazia as coisas. Então Moisés ia dar uma ordem, Deus ia fazer a água sair pela rocha. Só que o que Moisés fez? Ficou irado e Moisés foi e bateu na rocha e começou a sair água. Moisés impediu aquele povo de aprender que era Deus que fazia as coisas. E aquele povo viu Moisés fazendo as coisas. E Deus deixa claro para ele que ele desobedeceu um direcionamento que ele tinha. E é engraçado porque talvez a coisa mais importante aqui é que a nossa expectativa humana muitas vezes é diferente da expectativa de Deus, da vontade de Deus. Eu não tenho dúvida, se eu perguntar para vocês, vocês diriam assim: não, Moisés merecia entrar na Terra Prometida. Alguém discorda disso? Alguém não imagina que ele entraria na Terra Prometida? Todos nós temos a expectativa e nós imaginávamos que isso aconteceria. Essa é a expectativa humana, mas não necessariamente a vontade de Deus. Parece que Deus sabia de algo que a gente não sabia. Parece que Deus planejou algo diferente do que a gente queria. E muitas vezes exige uma coragem muito forte, muito grande dentro de nós para olhar para nós mesmos e identificar que a gente está querendo coisas que não necessariamente são a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus está alinhada, nossa, é uma bênção, a gente segue, a gente vai para cima, a gente fica feliz.
Mas e quando a vontade de Deus é o contrário da nossa? Como é que fica o nosso coração? Como é que fica a nossa adoração a Deus? Será que a gente louva do mesmo jeito? Será que a gente adora do mesmo jeito? Muitas vezes falar que a gente faz a vontade de Deus é mais fácil do que de fato viver isso e fazer a vontade de Deus. E quando eu estava pensando sobre isso, eu me imaginei no lugar dele. E talvez vocês vão ter pontos diferentes, mas eu me imaginei no lugar dele. E eu imagino que eu sentiria 3 coisas naquele momento. A primeira delas é uma frustração, e eu vou falar em terceira pessoa para vocês talvez se identificarem com isso. Mas muitas vezes a gente, como filho de Deus, a gente é igual criança mimada. E, Deus vai fazer, então vai dar tudo certo. E aí a gente fica empolgado, né? E a gente abraça as coisas boas. E quando alguma coisa não é tão boa, a gente fala, isso daí não foi Deus que fez, é o diabo que está perseguindo. A gente tem um jeito meio mimado de ser filho de Deus, né? Mas muitas vezes, quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente queria, a gente entra em crise. A gente fica desesperado. E a gente começa a questionar Deus. Talvez você já tenha feito uma oração assim, eu anotei aqui. Por que, Deus? Por que está acontecendo isso, Senhor? Por que eu? Por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? E talvez na situação de Moisés, ele fala assim, por que eu, Senhor? Olha tanto de coisa que eu fiz aqui. Estava ali pronto para entrar, por que eu não consigo? Por que eu não posso? E a gente se frustra porque a gente cria expectativas diferentes da vontade de Deus. Expectativas que olham para dentro de nós e nos revelam para Deus, mas que estão longe da vontade dele. E essas expectativas muitas vezes nos afastam de se submeter à vontade de Deus. O nosso questionamento é porque a gente não aprendeu a ser 100% submisso, mas muitas vezes a gente caminha fingindo que está fazendo a coisa certa, mas não está. O segundo sentimento que eu imagino que eu teria é um sentimento de injustiça. Gente, pensa como foi difícil para Moisés chegar ali naquele lugar. A gente viu o tanto que ele sofreu. Teve que enfrentar Faraó, que ele tinha vergonha de falar. Foi lá, teve que falar com o Faraó. Teve que ir para o Faraó várias vezes. Deve ter corrido risco de vida, medo de morrer. Aí ele vai com o povo murmurando, falando que tudo aquilo que ele estava falando não ia dar certo, que eles iam morrer no deserto. Aí ele ouve o povo murmurar no deserto. Ele vê pessoas morrendo, ele vê uma série de coisas acontecendo. Ele chega no limite da sua paciência com aquele povo, a ponto de pedir para Deus tirar a vida dele. Olha o tanto que esse cara, talvez o termo popular a gente vai dizer, olha o tanto que Moisés pastou para chegar onde ele chegou. E aí a gente poderia falar para Deus, Senhor, depois de tudo isso que eu fiz, o Senhor me disse que eu não vou entrar, como é que é isso? Dá um sentimento de injustiça, o quê? Aquele outro cara vai entrar no meu lugar? Ele estava aqui só me ajudando, mas eu fiz tudo, carreguei tudo nas costas, o povo falando comigo todo dia, ele só ficava lá na tenda, lá esperando eu sair. E era eu que levava as encrencas para o Senhor, cuidava de tudo, e agora é Ele que vai entrar na terra prometida no meu lugar? Deve ter alguma coisa errada com esse negócio aí. É muita injustiça eu ter feito tudo isso e alguém no meu lugar. Isso não pode estar certo, deve ter alguma coisa errada. Talvez esse é um sentimento que nós teríamos. E talvez o pior sentimento que Moisés teve naquele momento seria o sentimento de fracasso. Moisés tinha uma missão e dedicou tudo que ele tinha. E a missão custou para ele tudo. Tudo que ele tinha, sua vida, sua família estava junto, seus animais, sei lá, tudo que ele tinha. A vida dele durante aqueles 40 anos foi levar esse povo para a terra prometida. E eu sei que cada um de nós tem uma definição de sucesso para as nossas vidas, mas a de Moisés com certeza era entrar com o povo na terra prometida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E aí ele colocava dentro da sua medida assim, na hora que eu entrar na terra prometida, aí eu cumpri meu plano, meu propósito, eu posso receber o meu certificado de conclusão e atingir o sucesso. E quando a gente pensa na perspectiva de morrer na beiradinha da terra prometida, é como se tudo que ele tivesse feito até aquele momento tenha sido em vão e ele fracassou. Aos olhos humanos, talvez vocês tenham pensado isso. Talvez vocês tenham pensado que, apesar de Moisés ter feito todas essas coisas, o sentimento que vocês têm é que ele fracassou quase na hora de cumprir o seu chamado. E esses 3 exemplos de frustração, injustiça e fracasso, eles são a manifestação do nosso eu se rebelando contra a vontade do Senhor.
Mas apesar dos sentimentos que ele tinha, apesar da situação que ele se encontrava, uma das marcas do seu legado foi a obediência. E independente do que ele achava ou sentia, ele obedecia ao Senhor. E essa é uma coisa que nós precisamos aprender com ele, a obedecer ao Senhor. Quando não faz sentido, quando a gente não concorda, quando a gente não gosta, quando a gente não quer. Mas quando a gente sabe que é do Senhor, a gente precisa obedecê-lo. Essa é uma das marcas do legado de Moisés e aquilo que ele deixou para as nossas vidas. O segundo ponto fala sobre a importância de ter fé nos momentos de mudança. Ninguém gosta de mudança, fala a verdade. A gente gosta das coisas previsíveis, confortáveis, sem surpresa, sem ter que se movimentar muito, sem ter que fazer esforço. O problema é que isso não acontece quando a gente anda com o Senhor. Eu falo que se você tiver com a vida muito confortável, o Senhor já está longe da sua vida. Porque andar com o Senhor é viver em constante movimento, em constante desconforto, em constante crescimento. E o crescimento, ele é custoso, existe um preço para isso. Ninguém vai crescer sentado no sofá assistindo televisão. A gente precisa se movimentar, e muitas vezes Deus faz isso com a gente. E são através das situações onde nós somos desafiados, é que nós temos a oportunidade de crescer em maturidade, em fé, e Deus vai moldar o nosso caráter para aquilo que tem adiante, que muitas vezes a gente nem sabe. E no versículo 3, Moisés diz: o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Olha que beleza, Deus estava indo junto com eles. Ele destruirá essas nações perante vocês. Deus ia destruir as nações. E vocês tomarão posse da terra delas. Olha que beleza, vamos tomar posse da terra. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles, como fez a Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu, juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês. Quem que vai entregar? O Senhor. E vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha que beleza. O plano está traçado, o Senhor vai fazer tudo. Nunca vai deixar eles, não vão ser desamparados. É só entrar lá e conquistar aquilo que Deus já tinha dado. Está fácil, não está? Mas aí entra o desafio do ser humano. Tudo aquilo que Moisés disse seria mais fácil se Moisés estivesse junto. Agora, como é que eles iam fazer todas aquelas coisas sem Moisés? Quem é que tinha feito algum milagre ali além de Moisés? Quem é que tinha feito alguma coisa além de Moisés? A maior referência que eles tinham de um homem de Deus, a maior referência que eles tinham de alguém que tinha um relacionamento com Deus, estava se despedindo deles. E eu não tenho dúvidas de que a incerteza, a insegurança que eles tinham ali tomou conta deles. E aqui existe uma diferença entre as pessoas que andam com Jesus e das pessoas que não andam com Jesus. E hoje em dia não dá nem para falar mais se a pessoa é cristã, se ela frequenta uma igreja, porque tem gente nas igrejas que não conhece Jesus e tem gente que não está nas igrejas que conhecem Jesus. É uma coisa muito estranha, mas pior que é verdade. Mas a diferença disso é que nos momentos de dificuldade, nos momentos de incerteza, uma pessoa que conhece Jesus não vai perder o controle, não vai se desesperar. Ao passo que as pessoas que não conhecem Jesus vão entrar em desespero, muitas delas chegam até a pensar em tirar suas próprias vidas. Talvez vocês conheçam pessoas que um dia tiraram a própria vida, talvez não próximas, mas pessoas que vocês de alguma forma têm algum relacionamento, ou pessoas próximas de pessoas próximas. E aquilo que Moisés estava ensinando para aquele povo, com as suas últimas palavras em tom de despedida, você sabe que em tom de despedida normalmente as pessoas falam assim, olha, aquilo que eu estou ouvindo, eu tenho que honrar, como se fosse o último pedido de Moisés para aquele povo. Ele estava pedindo para que eles pudessem confiar no Senhor, para que eles não tivessem medo, para que eles tivessem a certeza de que o Senhor nunca os abandonaria, de que tudo aquilo que o Senhor tinha prometido Ele ia cumprir. Agora, sem Moisés presente, eles iam ter que desenvolver algo que talvez eles não tivessem até ali. Eles teriam Josué para liderá-lo, mas Josué era um jovem, um menino que estava acabando de assumir uma função.
A gente ia ver futuramente que Josué realmente recebeu uma unção diferenciada e fez muitas coisas, mas naquele momento, ninguém sabia o que seria de Josué como líder. E são em momentos onde a gente não sabe para onde a gente vai, como a gente vai lidar com a situação. Onde a fé em Deus é que vai fazer diferença nas nossas vidas, e é isso que Moisés estava ensinando para eles. Moisés era o representante de Deus para eles ali na terra. Todas as vezes que eles tinham que falar com Deus, eles iam até Moisés. A gente viu isso na semana passada sobre a tenda. E Deus precisava tirar isso daquele povo. Deus precisava preparar eles para um dia onde eles teriam livre acesso ao Pai. Onde nós hoje temos livre acesso ao Pai. Talvez se Moisés não tivesse morrido, tivesse entrado na terra prometida, a gente estaria adorando ele até hoje. E estaria pedindo para ele falar com Deus no nosso lugar. Eu me lembrei de uma situação. Quando eu era discípulo do pastor Daniel, a gente estava nos cultos de quarta-feira, nos cultos proféticos. E o pastor Daniel sempre ministrava que nós tínhamos autoridade para orar pelas enfermidades, para expulsar demônios. Ele sempre ensinava isso em todos os cultos. Mas na hora que acabava o culto, tinha uma fila de 30, 50 pessoas para que ele orasse individualmente por cada uma das pessoas. Eu lembro que eu virava para a Fernanda e falava assim, acho que as pessoas não assistiram o mesmo culto que a gente assistiu, porque ele acabou de falar que a gente pode orar uns pelos outros e as pessoas estão lá esperando que ele ore por elas. É natural do ser humano procurar uma referência, e aquele povo tinha referência na vida de Moisés. Talvez, se Moisés tivesse entrado com eles na terra prometida, eles iam fazer igual aquelas pessoas faziam com o pastor Daniel, iam montar filas na porta da tenda, continuar buscando Moisés. Mas essa não era a vontade de Deus. Quando a gente olha para a vida de Moisés e o chamado de Moisés, Moisés representa parte da obra que Jesus fez por nós na cruz. Moisés foi aquele que tirou o povo da escravidão e direcionou o povo para a terra prometida. Mas foi Josué que representou a segunda etapa da obra de Jesus naquela cruz. Uma etapa que conduziu as pessoas à terra prometida. Assim como nós vamos ser conduzidos um dia à vida eterna com Jesus. Talvez vocês não saibam, mas o nome Josué e Jesus tem a mesma raiz no hebraico. O mesmo sentido, o mesmo significado. Eles só são escritos de formas diferentes por conta da língua. Josué foi escrito em hebraico, Jesus, que na verdade não é Jesus, foi escrito em aramaico. Mas a origem das palavras são a mesma, o significado das palavras são a mesma. E Josué aponta para a vitória de Jesus na cruz e a terra prometida que um dia nós vamos experimentar. Mas essa foi mais uma das marcas do legado de Moisés na nossa vida. A despeito das situações em que a gente vive, de confiar no Senhor. E Moisés fez isso em toda a sua vida, Moisés fez isso ao longo da sua caminhada. Mas ele precisava direcionar o seu povo, para que eles também pudessem caminhar em fé, para que eles pudessem confiar que o Senhor ia fazer tudo isso por eles. Ele termina dizendo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Será que você tem sido forte e corajoso? Será que você tem a certeza de que o Senhor nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar? Ou será que você tem se desesperado diante das situações e dos problemas? E o terceiro ponto fala sobre a consolidação de um legado. Talvez vocês não tenham pensado, mas um legado nunca vai ser legado se ele não for passado adiante. No final desse texto, Moisés direciona o discurso, não mais para o povo, mas para aquele que seria o seu sucessor. Para aquele que assumiria a responsabilidade de liderar esse povo e guiá-los na terra prometida, não só para entrar na terra prometida, mas para cumprir tudo aquilo que Deus tinha dito através de Moisés. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. As palavras que Moisés diz para Josué aqui no seu discurso de despedida
são as mesmas palavras que iniciam o livro de Josué e a história da conquista da terra prometida. Aquilo que Moisés disse se cumpriu. Se vocês se lembram quando Josué chegou diante das muralhas de Jericó, antes que ele batalhasse, o anjo do Senhor aparece para ele e diz para ele que aquela cidade já havia sido conquistada, que Deus tinha entregue nas mãos dele. Aquelas palavras ficaram marcadas no coração do seu aprendiz e agora sucessor. E elas seriam um guia para aquela geração e para as futuras gerações que ainda haviam de vir. Existe uma profecia no livro de Joel que me chama muita atenção e eu gosto muito dela. Mas tem um pedacinho dela que para mim é mais intrigante do que todas as coisas. Eu vou ler para vocês, está em Joel 2:28. Uma profecia conhecida. Diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E o trecho que me chama a atenção nessa profecia é quando ela diz que os velhos terão sonhos. Faz sentido para vocês isso? Vocês já viram algum velho que fica sonhando nas coisas que ele vai fazer pro resto da vida, para daqui a 50, 100 anos para frente? Parece contraintuitivo imaginar que alguém, ao final da sua vida, teria sonhos daquilo que seria construído e conquistado. Quantas pessoas idosas você conhece que ainda têm sonhos impossíveis de serem realizados? Porque não sei se você sabe, mas o sonho é algo que é impossível, né? Assim, eu não sonho que eu vou ali na padaria e compro um pãozinho, porque eu sei que eu posso ir lá e fazer, não é algo que é impossível para mim. Normalmente os sonhos são coisas que estão além do nosso alcance, além do nosso poder aquisitivo, além, sei lá, está em outro lugar, é impossível de eu conseguir agora. Com o que eu tenho hoje, com recurso, conhecimento, eu não conseguiria realizar isso. Mas no meu coração queima por aquilo, então é um sonho. Agora imagina, pensa nas pessoas idosas que você conhece. Quantas delas têm sonhos que elas têm a certeza que elas não têm condições de realizar? Normalmente elas vão se conformando com as coisas, se conformando com a realidade, olhando ali para os próximos anos, meses e dias que faltam e falam assim: vou aproveitar da melhor forma possível. Mas essa profecia diz algo ao contrário do que a gente imagina. Ela diz que se uma pessoa tem o Espírito Santo, ainda que seja idosa, vai ter sonhos. Só que se a gente sabe que essa pessoa talvez não vai viver tanto tempo assim, esses sonhos com certeza não são para ela. Mas isso não quer dizer que ela precisa parar de sonhar. Eles não vão conseguir experimentar aquilo que eles estão sonhando, mas isso não quer dizer que eles precisam parar de sonhar. E eu acho que foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés já tinha sonhado tanto com a terra prometida que ele já tinha pensado talvez nos planos, no que ele faria, como é que ele guerrearia, o que ele ia fazer. Só que no momento em que o Senhor diz para ele que ele não entraria mais, e ele entende que ele já está com 120 anos, que ele já não tem mais condições de liderar o povo, ele começa a sonhar com aquele povo entrando na terra prometida através de outra pessoa, através do seu discípulo, do seu aprendiz, aquele que faria a sucessão daquilo que ele ensinou. Vocês acham que se Moisés não tivesse existido, Josué teria conquistado a terra prometida? Sem chance. Moisés é tão relevante, Moisés é tão participante na entrada da terra prometida quanto Josué. Sem Moisés, nada daquilo teria acontecido. Mas aquilo só aconteceu porque ele sabia que ele não entraria, mas ele sonhou que aquilo poderia acontecer. E o seu legado foi perpetuado através do seu exemplo, do seu testemunho e dos ensinamentos que ele deixou para o seu discípulo. Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações? Vai ser um legado de uma pessoa que pensou somente em si mesmo? Somente nos mais próximos? Ou será que vai ser o legado de alguém que construiu algo para que as próximas gerações possam seguir?
Uma das coisas que eu admiro muito nos Estados Unidos são as universidades. E as universidades foram criadas por pessoas que tinham um coração desejoso de deixar um legado para as próximas gerações. As universidades mais famosas não surgiram assim, olha, eu vou criar uma universidade porque vai dar dinheiro. Era alguém que provavelmente era muito bem sucedido e queria que o seu legado construísse, perpetuasse, fosse perpetuado através da vida de outras pessoas. Talvez um dos exemplos disso seja o prêmio Nobel, que todo mundo conhece. O criador do prêmio Nobel foi uma pessoa que tinha uma fortuna, tinha um dinheiro, e ele destinou esse dinheiro para premiar as pessoas que fossem reconhecidas como pessoas que trouxeram grandes contribuições para a humanidade. O dinheiro está lá investido, é um fundo, o dinheiro praticamente vai ser infinito, lá que não vai acabar nunca. E eles premiam anualmente os melhores, os destaques das pessoas que estão trazendo contribuições para a humanidade. E qual é o legado que você vai deixar? Talvez você tenha até aqui pensado no legado que você vai deixar para os seus filhos, essa é uma coisa natural. Mas qual é o legado que você vai deixar para a humanidade? Para a sua cidade, para o seu país, para o mundo? Eu não acho que Deus limitou vocês para deixar um legado somente para os seus filhos e para as pessoas próximas, mas para coisas muito maiores do que isso. E para a gente encerrar, a gente sabe que Moisés foi um grande líder. A gente sabe que os milagres e feitos que ele realizou são inigualáveis. A gente sabe que ele tinha um desejo de se relacionar com Deus de uma forma íntima. E isso nos inspira e desafia a fazer o mesmo. Os ensinamentos de Moisés ecoam pela nossa sociedade, pela cultura, pelos nossos corações. Mas a última coisa que Moisés deixou como um legado para mim, e eu queria compartilhar isso com vocês, é que existe uma certeza de que a vida dele não terminou em fracasso, mas em um grande sucesso. Sabe aquilo que poderia soar como um momento de despedida, um tom de tristeza, como uma perda, por ele não ter a possibilidade de entrar na terra prometida? Talvez aquilo tenha sido um momento de maior conquista pessoal para Moisés. Talvez vocês se lembrem na semana passada que a gente falou que Moisés disse para Deus que ele abriria mão do seu sonho de entrar na terra prometida, porque o que ele queria mesmo era continuar na presença do Senhor. Vocês lembram disso? Apesar de nós, com olhos humanos, enxergarmos um fracasso em Moisés por não ter entrado na terra prometida, talvez ele estivesse caminhando para aquilo que era o seu maior sonho, a presença de Deus. O lugar onde ele sabia que estava indo era infinitamente melhor do que a terra que aquele povo entraria. Isso me lembra das palavras de um tal de apóstolo Paulo, que disse assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Talvez Moisés não tenha fracassado, mas ele conquistou o maior sucesso que cada um de nós pudesse conquistar: o de entrar permanentemente na presença do Senhor. Eu não sei qual é a sua definição de sucesso, mas essa deveria ser a nossa definição de sucesso. E deveria ser o legado que nós iremos construir para as próximas gerações. De que existe algo tão precioso, que dinheiro nenhum pode comprar, sucesso nesse mundo nenhum pode comprar, mas que as pessoas precisam buscar, que as pessoas precisam alcançar, que é entrar na presença do Senhor de uma forma definitiva. Eu sei que ninguém quer morrer, a gente não está preparado para isso. A gente tem planos, a gente tem as coisas que a gente faz. Mas um dia a gente vai morrer. E se nesse dia a gente chegar diante de Jesus,
e puder estar próximo dele e saber que a gente não vai sair de lá, vai ser a maior conquista de todas as nossas vidas. Que vocês possam colocar isso como uma prioridade na vida de vocês e no legado que vocês vão construir para as pessoas que cercam as suas vidas. Não adianta você passar a sua vida inteira conquistando coisas, se no final você não vai estar com Jesus. E talvez esse seja o maior ensinamento que Moisés deixou para nós. Todas as coisas que ele fez, todas as lutas, todas as batalhas, todos os momentos de dificuldade, não valiam nada diante daquilo que ele conquistou naquele dia. O povo estava feliz por entrar na terra prometida, mas eu tenho certeza que Moisés estava feliz, porque ele estava na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para orar por vocês? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, Senhor. Quantas coisas, Senhor, nós falamos sobre a vida de Moisés, Senhor. Quantos exemplos, Senhor, existem para que nós possamos ser cristãos melhores, para que nós possamos nos relacionar contigo de uma forma melhor, Senhor, de uma forma mais íntima, Senhor. Nós não queremos, Senhor, viver a nossa vida, Senhor, construindo, buscando, Senhor, uma métrica de sucesso que não é a Tua, Senhor. Buscando, Senhor, construir coisas que talvez agradem ao nosso ego, que talvez agradem as pessoas ao nosso redor, Senhor. Mas nós queremos construir, Senhor, como a Tua palavra diz, tesouros no céu, Senhor. Nós queremos construir, Senhor, coisas que vão ser permanentes e não como aquela, Senhor, que o ladrão rouba e a traça rói, Senhor. E eu oro agora, Senhor, para que os Teus filhos e filhas, Senhor, sejam tocados por Ti nesse momento, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor. Que eles possam, Senhor, ter um gostinho daquilo que eles irão experimentar, Senhor, ao fim das suas carreiras, das suas vidas, Senhor. E tudo aquilo que eles fazem, Senhor, desde o momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir, Senhor, a cada dia, Senhor, seja pautado por um desejo, Senhor, de Te encontrar, de entrar na Tua presença e de não sair mais de lá, Senhor. A despeito, Senhor, dos planos, dos sonhos, dos propósitos que eles têm para as suas vidas, Senhor. Que assim como Moisés, a sua prioridade, Senhor, esteja na Tua presença, no relacionamento íntimo contigo, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha trazer sonhos, Senhor, para cada uma das pessoas que estão aqui. Sonhos de ver, Senhor, o Seu legado sendo expandido, o Seu legado, Senhor, alcançando as próximas gerações, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada um aqui, Senhor, tenha a oportunidade de deixar, Senhor, aquilo que os seus netos e bisnetos possam precisar ouvir, Senhor. Conselhos, sabedoria, Senhor, experiências, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos e filhas sejam marcados, Senhor, por um desejo ardente, Senhor, de se encontrar contigo. É o Senhor que sabe o tempo, é o Senhor que sabe a hora, Senhor. Mas que nos seus corações, Senhor, esse desejo seja maior do que qualquer coisa que eles possam conquistar aqui, Senhor. Eu declaro, Senhor, caindo por terra, Senhor, todo medo, toda insegurança, Senhor. Que nós possamos experimentar e viver, Senhor, como Moisés direcionou, Senhor. Sendo fortes e corajosos, Senhor, não temendo nem se espantando, Senhor. Sabendo que o Senhor está lutando por nós em cada detalhe, sabendo que o Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar, Senhor. Que a nossa confiança não esteja, Senhor, no nosso braço, na nossa força, Senhor, mas que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor, em todos os momentos, em todas as situações, Senhor. E que nós possamos, Senhor, assim como Moisés, obedecê-lo, Senhor, em cada detalhe, Senhor. E que nós possamos ter fé, Senhor, que ainda que as coisas não estejam acontecendo, Senhor, da forma como nós gostaríamos, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E de que ainda seremos surpreendidos, Senhor, com Tua bondade e com Teu amor, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor guarde, Senhor, a vida e a caminhada de cada um aqui, Senhor.
Que não seja uma caminhada, Senhor, onde eles vão descobrir, depois de muitos anos, ao final das suas vidas, que eles perderam tempo, Senhor. Mas que seja uma caminhada onde eles vão descobrir que eles cumpriram o seu propósito, onde eles chegaram ao fim da corrida e foram apresentados a Ti como pessoas que cumpriram tudo aquilo, Senhor, que o Senhor esperava deles, Senhor. Nada mais, Senhor, nada menos, mas que a Tua expectativa, Senhor, esteja completa acerca de cada um aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia. Eu te agradeço, Senhor, por essa série de mensagens. Eu te agradeço, Senhor, por cada uma das vidas que foi tocada por elas e cada uma das vidas que ainda serão tocadas por essas mensagens. E eu oro, Senhor, para que a Tua obra continue, Senhor. Muito além da minha vida, muito além dessa ministração, Senhor. Que assim como o legado de Moisés se perpetua, que essa mensagem, Senhor, se perpetue para a vida de outras pessoas e que elas possam, Senhor, aprender com esses exemplos, que elas possam, Senhor, viver, Senhor, de acordo com cada um desses exemplos, que elas possam realizar, Senhor, milagres maiores e melhores do que elas possam imaginar, Senhor. Tudo isso é por Ti, Senhor. Tudo isso, Senhor, é para Ti, Senhor. Para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Seu nome seja conhecido, para que as pessoas possam, Senhor, buscar estar na Tua presença, Senhor. Desejar estar na Tua presença, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, através das nossas vidas, do nosso exemplo, do nosso testemunho, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, de uma experiência contigo, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles que talvez já tiveram, mas estão feridos e magoados, Senhor. Eles não estão magoados contigo, mas talvez com a igreja, com pessoas, Senhor. Alcança, Senhor, esses Teus filhos e filhas, Senhor. Porque não existe lugar melhor, Senhor, do que a Tua presença, Senhor. Moisés nos ensinou, Senhor. E nós queremos isso para as nossas vidas, para as nossas famílias, Senhor. E para as pessoas que nos cercam, que a gente ama, que a gente considera, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos Seus instrumentos, assim como Moisés foi, na vida de cada uma das pessoas que cruzou o Seu caminho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais essa ministração, por mais esse dia, Senhor. Eu oro, Senhor, para os Teus filhos e filhas, Senhor, para que eles vão para suas casas em segurança, Senhor, para que eles vão, Senhor, talvez para os almoços de celebração do Dia das Mães, Senhor, em segurança, Senhor, que seja um tempo agradável, Senhor, entre filhos e mães, entre famílias, Senhor, e que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença, Senhor, em cada detalhe, em cada momento, Senhor. Leva-os em segurança para suas casas, Senhor. Leva-os, Senhor, em segurança ao longo desse dia e fala com eles, Senhor, ao longo dessa semana, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. A gente não vai ter oferta hoje, mas se vocês sentirem no coração, vocês podem deixar aqui na hora de sair. E se você estiver assistindo pela internet, você pode fazer através do Pix oferta@ialimeira.com.br. E eu queria que a gente encerrasse esse culto. Eu vou orar por vocês, desejando uma boa semana, mas eu queria que a gente encerrasse de novo com uma salva de palmas que a gente fez, como a gente fez semana passada. Aquilo que Moisés deixou para nós é um exemplo daquilo que nós precisamos deixar para as futuras gerações. E eu sei que cada um de vocês, por mais que talvez não saiba como, sente no coração que você tem algo para deixar para as outras pessoas, para ensinar para as outras pessoas. E Deus vai usar a vida de cada um de vocês, naquilo que vocês podem, naquilo que vocês sabem. Amém? Que Deus abençoe e que vocês tenham uma excelente semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos.